Olá, eu sou a mestranda Ana Paula e a minha orientadora é a professora doutora Tânia Toyomi Tominaga e a minha pesquisa é o tratamento de feridas crônicas com a terapia fotodinâmica. As feridas crônicas são lesões de pele que permanecem por mais de 6 semanas e vêm apresentando um problema global, que vem trazendo muitos custos para o nosso país. As principais causas dessas feridas são por traumas, cirurgia ou as patologias de base, sendo elas a diabetes, hipertensão, trombose e as neuropatias diabéticas. Uma das principais complicações dessas feridas são as infecções bacterianas, que geralmente se colonizam, se multiplicam e vêm crescendo evasivamente nessas feridas crônicas em formas de biofilme e causam uma resistência bacteriana. Uma das causas da resistência bacteriana é o uso descontrolado de antibióticos, né? Na intenção de reduzir esses micro-organismos, mas acabam prejudicando e deixando essas bactérias mais resistentes. Como um tratamento potencial e não invasivo, a terapia fotodinâmica vem sendo um novo tratamento utilizado, que consiste em fotossensibilizadores, molécula de oxigênio e excitação da luz. Quando essas moléculas fotossensibilizadoras são ativadas pela absorção da luz em um comprimento de onda específico e gera o ROS, especialmente o oxigênio singlete, ele acaba levando à morte celular por apoptose ou necrose. A terapia também tem uma atividade antibacteriana de amplo aspecto, de maneira não seletiva, o que torna mais difícil a produção desses micro-organismos e a resistência microbiana. O objetivo da pesquisa é desenvolver um novo método curativo para essas feridas, utilizando a terapia fotodinâmica na intenção da diminuição bacteriana e aceleração do processo cicatricial dessas feridas. Então, foram realizadas coletas dessas lesões. Essas amostras foram enviadas para o laboratório em meio de transporte Stuart. Em laboratório, foram semeadas em meios de cultivo, colocadas em uma estufa bacteriológica em temperatura de 37 graus por 24 horas para o crescimento desses micro-organismos. Após o crescimento, foi realizado a coloração de GRAM. Após a coloração de GRAM, seguiu com os kits de identificação, sendo elas positivas ou gram-negativas. Após a identificação desses micro-organismos, foi realizada a semeadura em uma placa de Miller-Hinton e colocados disquinhos de antibiótico. Essa placa foi para a estufa, em temperatura de 37 graus por 24 horas. Após o crescimento, a gente consegue observar se os antibióticos foram resistentes, intermediários ou sensíveis às bactérias. Então, eu trouxe um dos resultados de um dos pacientes que foi aplicado a terapia. Então, a terapia é aplicada após a limpeza do leito da lesão com solução fisiológica morna. É aplicado o azul de metileno com absorção de 10 minutos. Após os 10 minutos é aplicado a luz vermelha por mais 15 minutos. Após a aplicação da luz, é realizado a cobertura final do curativo após a avaliação do leito da lesão pelo enfermeiro da unidade. Os resultados que a gente obteve foi melhora do leito da lesão, diminuição dos parâmetros e nas primeiras 7 aplicações foram realizadas 3 coletas. Na primeira coleta foi observados micro-organismos Staphylococcus aureus, Serráceas liquefáceis, Pseudomonas e bacilos. Já na segunda e na terceira coleta foram observados somente os Staphylococcus aureus. Na evolução da lesão, conseguimos observar que na primeira aplicação, essa lesão tinha 6 centímetros de comprimento, já na sétima ela reduziu para 3 centímetros de comprimento. Na primeira aplicação, 4 centímetros de largura e na sétima, a redução para 2,3 centímetros de largura. Aqui temos a apresentação das referências utilizadas no trabalho.
E por fim, os agradecimentos ao IGF, SET, Fundação Araucária e FINEP, Fundos Recursos do Centelha. Obrigados a todos pela atenção. Olá, tudo bem? Meu nome é Andressa da Costa Ribeiro e estou aqui hoje para apresentar a minha pesquisa, cujo título é Estudo do comportamento de microgéis híbridos em sistemas de liberação. Bom, microgéis híbridos desenvolvidos a partir de nanopartículas de amido e poliisopropilacrilamida, PNPAN, foram usados como sistemas hospedeiros do corante azul de metileno. Esses microgéis são sensíveis à temperatura e estão sendo avaliados como transportadores para a administração de medicamentos direcionados à pele. Iniciou-se o estudo realizando a caracterização físico-química dos microgéis funcionalizados na ausência e na presença de surfactante. O surfactante escolhido foi o dodecil sulfato de sódio, conhecido como SDS. A primeira técnica de análise que foi feita foi a de espalhamento de luz dinâmico para determinarmos o tamanho dessas estruturas. Como a gente pode ver nesse gráfico, as amostras, independente de terem ou não surfactante, apresentaram características muito semelhantes. Até a temperatura de 32 graus Celsius, o raio hidrodinâmico era baixo, e após essa temperatura, o raio aumentou substancialmente, o que possivelmente pode ser devido ao colapso da estrutura. Além disso, o raio hidrodinâmico das amostras com surfactantes exibiram um tamanho de partícula baixo, em torno de 150 nanômetros, e uma distribuição de tamanho estreita. Dados estes que eram menores do que as amostras sem surfactantes. Esse tamanho de partícula e distribuição de tamanho estreita é relevante para a administração do medicamento, pois fornece a possibilidade de fácil penetração através das barreiras celulares e retenção no local de ação. De acordo com a literatura, o uso do SDS utilizado como um estabilizador do microgel pode auxiliar na redução dos tamanhos das amostras. No caso desse estudo, a presença de SDS reduziu o tamanho e a agregação até a temperatura de 32 graus Celsius. O potencial zeta, que mede as cargas na superfície, foi obtido a partir da equação de Smoluchowski, e os seus valores foram plotados relacionando-os com os valores de temperatura. A imagem revela que ambas as partículas de microgel apresentaram valores de potencial negativos em todas as temperaturas, o que pode ser atribuído à presença dos grupos hidroxilas nas nanopartículas de amido que encontram-se na superfície dos microgéis. Além disso, essa análise também indicou uma diminuição para valores mais negativos com o aumento da temperatura, principalmente para os microgéis produzidos sem surfactantes, possivelmente devido ao rompimento das ligações intermoleculares que expuseram os grupos hidroxilas do amido. Após essa etapa, realizou-se a inclusão do azul de metileno no microgel híbrido, o qual foi confirmado por análises de UV a partir da diminuição, e modificação das bandas características. A partir da técnica de DLS, observou-se uma diminuição também no tamanho das estruturas após a inclusão, e os raios hidrodinâmicos encontrados estão na faixa de tamanho a serem usados em sistemas de liberação, o que torna o sistema viável para esse tipo de aplicação. Podemos concluir também que até próximo da temperatura de 32 graus Celsius, há uma transição de fase no microgel, que permite a inclusão do fármaco, e após o aumento da temperatura, há um colapso no microgel que faz com que o fármaco seja expulso da estrutura. Uma imagem do que possivelmente está acontecendo é mostrado nessa representação aqui. Concluímos, então, que a estrutura esférica encontra-se presente após a inclusão. No entanto, para que possamos confirmar o potencial de uso do fármaco encapsulado,
é necessário que análises de liberação in vitro e in vivo e testes de toxicidade também sejam realizados. Essas são as nossas referências. Muito obrigada. Olá, meu nome é Douglas Grosso, aluno do programa de pós-graduação em Nanociências e Biociências, e meu trabalho é o desenvolvimento de curativo multifuncional para tratamento de feridas crônicas por terapia fotodinâmica. Feridas crônicas são um grande problema à saúde pública, pois tem um processo de cicatrização prolongado, o que leva, então, a infecções bacterianas. As infecções bacterianas geralmente são tratadas por meio de antibióticos. Assim, tendo em vista o aumento de patógenos resistentes a esses medicamentos, novas abordagens são necessárias. A terapia fotodinâmica é uma das abordagens e utiliza-se de 3 elementos não nocivos, um fotossensibilizador, uma fonte de luz e o oxigênio molecular, para gerar substâncias citotóxicas e persuadir a morte das células. Após a aplicação desse fotossensibilizador no local afetado, realiza então a aplicação de luz, que, através de 2 mecanismos concomitantemente, irão gerar espécies reativas de oxigênio, que irão ocasionar a morte celular e uma ação curativa. A inativação fotodinâmica de micro-organismos é uma variação da terapia fotodinâmica e se utiliza dos mesmos mecanismos para ocasionar, então, a morte dessas bactérias e levar, então, uma ação curativa das lesões cutâneas. A curcumina é um corante natural não tóxico de cor amarelo-alaranjado, extraído do rizoma da cúrcuma longa e há muito tempo já vem sendo utilizado na indústria alimentícia e tanto na medicina tradicional chinesa e indiana devido às suas propriedades biológicas. Além disso, ela pode ser utilizada como um fotossensibilizador devido à sua alta absorvência molar na região do visível. Contudo, ela apresenta algumas limitações clínicas com a baixa solubilidade, necessitando assim estratégias de aprimoramento, como a utilização de sistemas nanoestruturados. A técnica de eletrofiação é uma técnica bastante versátil que permite a produção de fibras com diâmetros de 2 até alguns micrômetros. Suas características nanométricas, como a alta área de superfície em relação ao volume, permitem ser utilizadas para várias aplicações. Na área biomédica, temos sendo utilizados na engenharia tecidual, como curativos e sistemas de liberação de fármacos. Para a produção das fibras eletrofiadas, utilizou-se uma blenda polimérica de policaprolactona e plurônico F108. As concentrações utilizadas para a produção das fibras foram 10 e 12% de PCl, 3 e 5% de F108 e 0,01 e 0,7% de curcumina. As fibras produzidas apresentaram características favoráveis para aplicação como curativos. Nesse slide, podemos observar 2 imagens obtidas através do MEB e o perfil de liberação da curcumina pelas fibras, o qual demonstrou uma liberação rápida da curcumina pelas fibras nos primeiros momentos de estudo, nos primeiros 30 minutos de estudo, o que demonstra ser vantajoso para aplicação na terapia fotodinâmica, onde necessita que o composto seja liberado rapidamente para que seja realizada a aplicação da terapia fotodinâmica. Concluímos que as fibras apresentaram diâmetros médios entre 616 nanômetros a 1134 nanômetros. O estudo de liberação demonstrou uma taxa de liberação rápida, que é influenciada pela concentração de plurônico na formulação das fibras. Por fim, os resultados indicam que as fibras eletrofiadas podem ser um material promissor para ser utilizado no combate a infecções e no tratamento de feridas crônicas por terapia fotodinâmica. Muito obrigado. Olá a todos, eu me chamo Fernando Sluchense dos Santos, sou discente pelo programa de pós-graduação em Nanociências e Biociências pela Unicentro, estou sob orientação da professora doutora Tânia Toyomi Tominaga e o título do meu projeto de mestrado vem a ser a terapia fotodinâmica no tratamento de lesões cutâneas crônicas. Define-se feridas crônicas como qualquer tipo de interrupção cutânea
decorrente de traumas e de outras afecções clínicas. Apresenta difícil processo de cicatrização, ultrapassando o período igual ou superior a 6 semanas. A pele vem a ser a principal e a primeira barreira protetora do corpo contra agentes externos. Está sujeita a ataques constantes, sendo a principal causa de infecção a de origem bacteriana. As complicações incluem infecções locais ou evidentes, cura retardada e propagação de germes multiresistentes. Como um tratamento potencial e não invasivo para as feridas crônicas, surge a terapia fotodinâmica, a qual consiste em fotossensibilizadores na presença de moléculas de oxigênio e a excitação à luz. O objetivo geral vem a ser verificar os efeitos da terapia fotodinâmica no processo de cicatrização e de reparação tecidual em pacientes com lesões cutâneas não melanoma e não cancerosas em comparação ao tratamento convencional. Nosso estudo está em conformidade com a Resolução 466 do Conselho Nacional de Saúde, a qual regulamenta a pesquisa com seres humanos, e o nosso projeto já foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Estadual do Centro-Oeste. Nosso estudo será desenvolvido nas dependências da Policlínica Uniguairacá. Trata-se de um estudo clínico com análise quantitativa. Para serem inclusos, os indivíduos deverão ter idade igual ou superior a 18 anos, frequentarem o serviço ambulatorial de feridas da Policlínica Uniguairacá ou de qualquer outra unidade básica de saúde do município de Guarapuava, devem portar úlceras ou qualquer ferida do tipo crônica, de qualquer origem, exceto cancerosas ou de caráter suspeito por no mínimo 6 meses. Devem consentir participar por meio da assinatura do termo de consentimento livre esclarecido e devem ter as funções cognitivas preservadas, avaliadas por meio do mini-exame de estado mental. Serão exclusos os indivíduos com idade inferior a 18 anos, que possuírem feridas do tipo crônica ou de caráter suspeito ou cancerosa, que não consentirem participar do estudo por meio da assinatura do TSLE ou que sejam reprovadas no exame da função cognitiva. Algumas das etapas metodológicas seguem a medição da extensão da lesão, a qual será realizada ao fim de cada sessão. Esperaremos realizar em torno de 7 sessões, conforme relata a literatura científica, verificada por diferentes instrumentos. Outra etapa metodológica vem a ser por meio da coleta por swab, a identificação da microbiota residente nas feridas, sendo que as amostras serão levadas ao Laboratório de Microbiologia do Centro Universitário Uniguairacá para cultivo e análise. A avaliação da independência funcional e da qualidade de vida será realizada por meio do questionário WCAL-BREF. Esperamos, ao fim do nosso projeto e a aplicação dos nossos instrumentos, comprovar o que descreve literatura científica acerca da terapia fotodinâmica, que haja melhora no processo inflamatório, na coloração, na redução do oxidato, na extensão do tecido necrótico e de fibrina, na queratose, advindos da aplicação dos protocolos terapêuticos, e que também haja melhora na independência e na qualidade de vida dos indivíduos tratados. Aqui deixo as referências bibliográficas utilizadas. Caso você tenha alguma dúvida, alguma sugestão ou queira ter acesso a essa literatura, deixo aqui o meu contato e fico à disposição. E o meu agradecimento a todos vocês que estiveram assistindo. Primeiramente, boa tarde a todos. Meu nome é Gianluca Bini. Eu vou apresentar meu projeto de pesquisa de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Nanociências e Biociências, aqui na Universidade do Centro-Oeste, a Unicentro. O título do meu projeto de pesquisa é Auxílio no Diagnóstico de Câncer de Mama, usando classificadores de aprendizado de máquina gerados a partir de um algoritmo evolucionário. E eu estou sendo orientado pela professora Sandra Vensky e orientado pela professora Carolina Almeida. Começando aqui com o roteiro dessa apresentação, começaremos com uma introdução sobre o problema apresentado, objetivos do nosso projeto de pesquisa e a abordagem proposta conforme os objetivos que foram descritos. Então, iniciando aqui uma introdução. O câncer de mama é a causa de morte por câncer mais comum em mulheres, e a detecção precoce do câncer de mama é um método eficaz para reduzir a mortalidade do mesmo.
Essa taxa de mortalidade do câncer de mama em mulheres está aumentando gradualmente, e um sistema de diagnóstico associado ao computador, com a sigla CAD, bem projetado para ajudar os médicos no diagnóstico precoce do câncer de mama. E o câncer de mama é uma das doenças que mais afeta todo mundo, com 1,38 milhão de novos casos e aproximadamente 458 mil mortes pela doença a cada ano. Com isso, o objetivo principal consiste no desenvolvimento de um protótipo de ferramenta computacional para auxílio no diagnóstico de câncer de mama, utilizando o aprendizado de máquina com classificadores SVM da sigla em inglês Support Vector Machines, ou em português Máquina de Vetores de Suporte. Ele é um algoritmo classificador de aprendizado de máquina, gerados e parametrizados automaticamente a partir de um algoritmo evolucionário. O algoritmo evolucionário é da parte de computação e ele serve para otimizar uma função, no caso, a nossa algoritmo ali, SVM gerado, para poder classificar o câncer nos pacientes, identificando se o paciente tem ou não o câncer, para poder auxiliar o médico no diagnóstico do mesmo. E as principais contribuições do trabalho são a configuração automática desses classificadores SVM, por meio do algoritmo genético, e também da evolução diferencial para o diagnóstico do câncer de mama, e a comparação da precisão alcançada com propostas recentes relatadas na literatura. Aqui tem uma imagem que representa a abordagem proposta. Foi utilizado o WBCD Dataset, ou seja, o Wisconsin Breast Cancer Dataset. Dataset do inglês significa conjunto de dados. Existem dois datasets com essa sigla. Tem um que tem 569 indivíduos com 32 features, que são os dados medidos sobre esses pacientes, e existe outro dataset com 699 indivíduos e 10 features, que foram medidos outras características desses pacientes. Só que o dataset utilizado nessa pesquisa foi o de 569 indivíduos e com 32 features. Esse dataset é dividido em dois conjuntos, um conjunto de treino, que podemos ver na imagem, e um conjunto de teste. A partir essa é a etapa do pré-processamento. A partir disso, nós passamos para a etapa de classificação, que a partir do algoritmo evolucionário, ele otimiza esse modelo do SVM, que é nosso classificador, e esse classificador ele utiliza esses dados de treino e dados de teste. Na etapa de treino, esse classificador aprende a identificar se o paciente tem ou não câncer de mama, e a partir desse algoritmo já treinado, ele é utilizado o conjunto de testes para medir a sua acurácia, ou seja, se ele está identificando corretamente se o paciente tem ou não o câncer de mama. A partir disso, nós obtemos esse classificador treinado, que ele pode ser utilizado em auxílio pelo médico ou por quem for utilizar, para identificar e auxiliar se essa pessoa, a partir desses dados de entrada, ela tem ou não o câncer de mama benigno ou maligno. E essa é a abordagem proposta pelo nosso projeto de pesquisa. Eu agradeço a atenção de todos. Caso alguém tenha uma dúvida, pode entrar em contato no e-mail na tela, g_bini@hotmail.com. Obrigado a todos pela atenção novamente. Olá a todos e a todas, meu nome é Lohane Gabriele Fiuza e o meu trabalho tem como título o desenvolvimento de nanofibras poliméricas para a utilização no tratamento de feridas. Esse trabalho teve orientação do professor Dr. Ricardo Yoshimitsu Miyahara e da professora doutora Tânia Toyomi Tominaka. Bom, a cicatrização de feridas crônicas é uma tarefa complexa devido às características das lesões que acometem, principalmente em pacientes com a saúde debilitada e com um difícil acesso ao sistema de saúde de qualidade. Dessa maneira, é de extrema importância o desenvolvimento de novas técnicas ou curativos para o tratamento dessas feridas. O uso indiscriminado de antibióticos tem levado os micro-organismos a adquirirem certas resistências a esses medicamentos. E assim, o aumento de falhas no tratamento de algumas doenças. Dessa maneira, surge a necessidade de encontrar novas técnicas que sejam capazes de inativar eficientemente estes micro-organismos.
Nesse sentido, a literatura mostra que a inativação fotodinâmica, conhecida também como IFD, tem apresentado resultados promissores para o tratamento de infecções. E, além disso, ela não apresenta resistência microbiana após várias sessões de terapia. As nanofibras poliméricas eletrofiadas têm revelado propriedades adequadas para atuarem como curativos, pois elas podem ser produzidas através da sobreposição e entrelaçamento de fios poliméricos com diâmetros podendo variar da escala nanométrica à micrométrica. A deposição sucessiva das fibras poliméricas vai gerar uma estrutura tridimensional altamente porosa e capaz de sustentar o crescimento de células por todo o material e promover a restauração do tecido lesionado. Desta maneira, a junção da inativação fotodinâmica com as malhas eletrofiadas é capaz de gerar um curativo multifuncional. Nesse trabalho, nós apresentamos o desenvolvimento de malhas constituídas de nanofibras poliméricas eletrofiadas, incorporadas do fotossensibilizador ftalocianina de zinco. Esse fotossensibilizador, na literatura, esse fotossensibilizador já foi comprovado a sua atividade fotodinâmica. As malhas elas foram preparadas por meio de um método de dispersão sólida, resultando em uma solução homogênea. A eletrofiação ela foi obtida nas condições de tensão de aproximadamente de 20 kV, com um fluxo de injeção de 0,83 ml por hora. As fibras obtidas por meio dessa metodologia podem ser observadas aqui na imagem ao lado. Em seguida, nós realizamos uma análise chamada microscopia eletrônica de varredura, conhecida também como MEV, para visualizar a morfologia dessas amostras. Nós podemos notar que elas possuem uma morfologia fibrilar, não há a presença de formação de agregados nas imagens e é possível notar também que não há uma certa uniformidade no tamanho dessas fibras. O material desenvolvido, ele simboliza um avanço considerável ao desenvolvimento de um novo protocolo de tratamento de feridas, totalmente nacional, com potencial para proporcionar uma grande economia para o país. Além disso, esse material ele está em consonância com as demandas da sociedade, podendo compreender ao método de cicatrização mais eficiente em comparação com os que são disponibilizados atualmente no mercado. E, por fim, espera-se que as malhas obtidas atuem no suporte para a regeneração de tecidos e, como o material contém a ftalocianina de zinco incorporada a ele, ocorra a ação antimicrobiana nas feridas crônicas por meio da inativação fotodinâmica. Bom, agradeço primeiramente ao GF7 pelo recurso fornecido para o desenvolvimento dessa pesquisa, ao Ministério da Educação MEC pelo fornecimento da bolsa do Programa de Educação Tutorial PET. Agradeço também ao professor doutor Gabriel Batista César e à professora doutora Tayana Gabriela Moretti Bonário por todo o auxílio cedido durante a pesquisa. Agradeço também aos meus colegas Jonathan Matheus Vieira, Miriam Andrade e Rafael Welter por todo o apoio e incentivo durante a pesquisa. Aqui estão algumas referências que eu utilizei no meu trabalho. Muito obrigada a todos pela atenção. Boa tarde a todos, meu nome é Luciano Cardoso Dias e vou apresentar para vocês agora o meu projeto de pesquisa que tem como título a síntese e caracterizações fotovoltaicas de filmes finos e compostos multiferróicos com estrutura perovskita. O meu orientador é o professor Dr. Valdilei Fernandes Freitas. Numa breve introdução sobre o assunto, nós temos que, devido ao aumento expressivo no consumo de energia elétrica nas residências e também em dispositivos elétricos, e somado a isso, devido às atuais fontes de energia elétricas principais serem danosas ao meio ambiente, emitindo gases poluentes e também utilizando de forma excessiva os recursos naturais do planeta, que acabam prejudicando o meio ambiente, tem se buscado então por novas fontes de conversão em energia elétrica. Uma forma que tem se mostrado relevante para evitar então os danos ao meio ambiente são as energias renováveis. Dentre os materiais que estão sendo pesquisados com grande foco nas energias renováveis são os materiais de estrutura ferrovesquita que são direcionados a conversores fotovoltaicos.
Os conversores fotovoltaicos, eles são basicamente conversores que convertem energia solar em energia elétrica. E agora, uma justificativa sobre a pesquisa, né, que será realizada. Nós temos então que serão buscados métodos de melhoria na eficiência dessas células solares. Além disso, nós buscaremos produzir essas células solares com materiais perovskita. Além disso, nós buscaremos melhores parâmetros de síntese dessas amostras, dessas células solares, aliando então a parâmetros já conhecidos em pesquisas anteriores, porque essa pesquisa ela é baseada na minha iniciação científica que eu fiz durante a graduação. Então nós já temos alguns resultados para aplicar dentro dessa pesquisa. E além disso, então, nós buscamos também a popularização das células fotovoltaicas, pelo menos aqui no nosso país. E como objetivo nós temos, primeiramente, compreender os mecanismos físicos presentes nessas células fotovoltaicas com estrutura perovskitas. Buscamos também entender a produção de energia em conversores fotovoltaicos e também comparar essa conversão com diferentes perovskitas. Então, nesse estudo a gente vai estar realizando não só com um material específico, nós vamos utilizar diferentes materiais com estrutura perovskitas para fazer essa comparação de conversão e definir então qual seria o melhor a se utilizar e dar sequência à nossa pesquisa. Além disso, nós vamos testar a influência de estímulos externos, como o de campos elétricos e magnéticos. Bom, falando um pouco sobre a metodologia, nós temos que, para a realização desse estudo, nós vamos realizar a síntese dos compostos por meio do método Pettini, onde o composto vai ser, essa reação, né, do método Pettini vai ser freada para que nós tenhamos o composto na forma líquida. E para isso, então, nós não vamos realizar o aumento na temperatura durante a síntese do composto. E agora falando sobre a síntese dos filmes, nós vamos utilizar as técnicas de spin e deep coating para fazer então o depósito dos compostos sobre lâminas de microscopia. E durante essa síntese também vamos realizar os testes de campo magnético externo para se ter um estudo ali, além, né, das eficiências, nós queremos entender um pouco mais sobre as respostas do campo magnético externo no crescimento dos cristais durante essa síntese. Além disso, essas amostras serão analisadas por meio, a caracterização física dessas amostras vai ser por meio de DRX, MEV, MET e também de magnetometria. E além dessas caracterizações físicas, nós buscamos também as caracterizações fotovoltaicas que serão relacionadas à eficiência de conversão dessas células. E os resultados esperados com essa pesquisa, nós esperamos que apresentar esses resultados em congressos nacionais e internacionais, a submissão de artigos científicos. Esperamos também que esse trabalho seja desmembrado em outros trabalhos de iniciação científica para aprimorar ainda mais o nosso conhecimento em torno dessa pesquisa. E também pedidos de patente, de processo ou de produto. E além disso também tem a dissertação de mestrado. Aqui estão algumas das referências que eu utilizei para a realização desse projeto. E aqui eu deixo meu agradecimento primeiramente ao meu orientador e ao programa de pós-graduação em Nanociências e Biociências e também à Unicentro. Muito obrigado a todos. Boa tarde, eu me chamo Miriam Andrade de Oliveira, sou acadêmica do curso de Física Licenciatura e o título do meu trabalho é uma breve introdução às gerações de biomateriais. Esse trabalho teve orientação da professora doutora Tayana Gabriela Moretti Bonadil. Estudos quanto ao comportamento de biomateriais vêm crescendo significativamente nos últimos anos. Isso se dá devido à capacidade de interação desses com o corpo humano. Os biomateriais podem substituir tecidos e ossos devido à sua alta resistência. Eles não apresentam toxicidade e auxiliam na regeneração e cicatrização. Nessa imagem, nós temos alguns exemplos das aplicações dos biomateriais, como substituições de juntas e quadril, válvulas do coração, prótese de vaso sanguíneo, substituições cocleares, lentes de contato, implantes dentários e dispositivos de reparo de pele.
Ao longo do tempo, os biomateriais foram evoluindo e, de acordo com essas modificações, eles foram definidos como a primeira, segunda, terceira e quarta geração de biomateriais. A primeira geração é definida pelos materiais bioinertes, ou seja, aqueles que não causam reação no organismo. O carbono, alumina e zircônio são alguns dos biomateriais que apresentam essa propriedade. Essa geração foi desenvolvida para imitar o tecido que foi perdido por causa de algum dano físico ou alguma doença. E se acreditava que os biomateriais deveriam ter pouca reação com o tecido em que foi implantado. Isso porque havia um receio em relação à toxicidade que eles podiam apresentar. Com o passar do tempo, houve um avanço no conhecimento de mecanismos biológicos, trazendo uma maior compreensão nas interações biológicas com as superfícies dos biomateriais. Assim se teve a segunda geração de biomateriais, podendo ter a interação e a integração com o ambiente biológico e consistiam de biomateriais bioativos ou biodegradáveis. Além disso, essa geração evidenciou a possibilidade e propriedade de alguns materiais de interagirem e serem absorvidos pelo corpo, tendo destaque a interação com os ossos. Os biomateriais de terceira geração, eles combinam propriedades bioativas e de reabsorção. Com isso foi possível perceber a interação com o corpo humano, causando a ativação de genes e estímulo a respostas benéficas durante o tratamento, além da regeneração de tecidos vivos em níveis moleculares. E por fim, a quarta geração ela é definida pela biofabricação ou bioimpressão de implantes adaptados ao corpo. Nesse processo são utilizados nanopartículas cerâmicas de fosfato de cálcio, materiais compósitos de vitrocerâmicas ou biomateriais poliméricos. Além disso, esses são marcados pela interação com o sistema biológico, favorecendo principalmente ao controle do funcionamento do microambiente, além do controle de condução e comportamento celular. Os biomateriais de quarta geração eles buscam a integração do material com o corpo do paciente, de forma que esses respondam aos estímulos externos. Os principais objetivos são manipular sinais bioelétricos celulares para regeneração de tecidos, monitorar as respostas celulares e permitir a comunicação com os tecidos do hospedeiro utilizando os sinais bioelétricos. Como conclusão, com a breve introdução feita, foi possível notar a ampla utilização dos biomateriais, bem como algumas de suas características. Ao se fazer uma análise mais aprofundada de cada geração, espera-se ter um entendimento maior para que futuramente seja possível aprimorar cada vez mais esses materiais para que sejam utilizados nas mais diversas áreas. Agradeço à Fundação Araucária pela bolsa e a minha orientadora por todo o suporte para essa pesquisa. Essas são algumas das minhas referências e muito obrigada pela atenção. Boa tarde a todos. Me chamo Moacir e vou falar sobre meu projeto de mestrado. Minha orientadora é a professora Sandra e tenho também como co-orientadora a professora Carolina. O título do meu projeto é Predição das coordenadas atômicas de nanotubos de carbono utilizando redes neurais artificiais. Os nanotubos de carbono eles são membros da família estrutural do fulereno e eles podem ser imaginados como uma folha de grafeno enrolado em formato cilíndrico, contando com um diâmetro de apenas alguns nanômetros quando eles estão no formato de cilindro. O GIF ao lado tem uma representação visual detalhada de como é que eles são representados. Os nanotubos de carbono eles possuem diversas propriedades interessantes. Algumas delas são a sua capacidade de transferência elétrica superior ao cobre, a sua resistência que é de 30 a 120 vezes maior que o aço, com eles tendo apenas 1/6 da sua densidade. E eles são ótimos condutores térmicos também, com uma resistência a temperaturas bem altas.
Existem alguns estudos para utilizar os nanotubos como um substituto do silício, que atualmente é utilizado no desenvolvimento de chips eletrônicos em geral. Então, devido às suas propriedades, esse é um dos motivos que faz gerar interesse em diversas áreas pelos nanotubos. Porém, realizar experimentos é algo muito trabalhoso, devido ao seu tamanho minúsculo, que demanda um equipamento apropriado. Esse é o motivo que faz com que métodos computacionais possam ser de grande ajuda para trabalhar com os nanotubos, pois é uma maneira que permite realizar simulações e outros experimentos apenas com o computador. Para poder realizar isso, existem diversos métodos. Um deles é o aprendizado de máquina, que é o ato de ensinar um computador a tomar decisões sem a interferência humana. Dentro do ramo de aprendizado de máquina existem alguns conceitos e ferramentas. Um deles são as redes neurais artificiais, que é um paradigma da computação que tem as redes neurais do cérebro humano como inspiração. De maneira simplificada, o cérebro consiste em um grande número de neurônios interligados por uma rede, onde cálculos complexos são realizados em segundos. Esses neurônios podem ser representados computacionalmente, denominados de neurônios artificiais, e uma rede neural artificial é formada por camadas de neurônios artificiais. Outros instrumentos são os algoritmos evolucionários, que são baseados na teoria da evolução, onde o mais apto sobrevive. Eles fazem uso de uma população de indivíduos representados computacionalmente que vão concorrer e compartilhar informações entre si, gerando novos indivíduos para próximas gerações. A última população, então, após a execução do algoritmo, vai ser o resultado do problema que está sendo abordado. Então, esses dois conceitos podem ser utilizados para realizar predições das coordenadas atômicas usando os tubos de carbono. Com essa coordenada, então, é possível realizar experimentos computacionais com os nanotubos. Os objetivos desse projeto, então, é estudar e realizar a junção de redes neurais artificiais com algoritmos evolucionários e, então, desenvolver algoritmos baseados nessas ferramentas para realizar a predição das coordenadas atômicas dos nanotubos de carbono. A metodologia vai ser implementando os algoritmos utilizando a linguagem de programação Python, junto com o TensorFlow, Scikit-learn, Keras e PyTorch, que são ferramentas que auxiliam no desenvolvimento, e então realizar testes para validar a arquitetura proposta. E, como resultado, espera-se obter algoritmos que apresentem soluções para o problema da predição das coordenadas atômicas dos nanotubos de carbono. Aqui estão as referências que utilizei até então e agradeço a atenção de todos. Para quem se interessar, deixo aqui meu e-mail para contato. Obrigado. Olá, tudo bem? Meu nome é Rafael Welter e esse trabalho tem como título Desenvolvimento de fotoprotetor de nanopartículas de hidroxiapatita com dióxido de titânio e óxido de zinco, e eu tenho como orientador o professor Dr. Ricardo Yoshimitsu Miyahara. O câncer de pele não é um problema só do Brasil, mas sim de vários outros países. No Canadá, por exemplo, cerca de 80 mil casos são diagnosticados todos os anos. Dentre esses, 80 a 90% estão relacionados com a exposição à radiação ultravioleta. A maior proteção ocorre com a utilização de roupas e chapéus, mas os filtros são os mais utilizados para isso atualmente. O seu uso é recomendado tanto para prevenção como ação terapêutica. Existem várias distinções quando se fala entre filtros solares e podemos classificá-los entre filtros físicos e filtros químicos. Eles funcionam bloqueando a radiação ultravioleta provinda do Sol e ela pode ser dividida ou subdividida em outras 3 categorias chamadas de UVA, UVB e UVC, correspondentes ao seu comprimento de onda. Eles também possuem diferentes ações na pele de acordo com seu comprimento de onda. A utilização dos filtros ocorre desde a Segunda Guerra Mundial e de lá para cá muita coisa mudou. Dentre os 16 filtros físicos que foram regulamentados pela FDA lá nos Estados Unidos, que é a agência regulamentadora, em 1940, o dióxido de titânio e o óxido de zinco, eles foram um desses filtros físicos regulamentados. Nos Estados Unidos, filtros solares são tratados como medicamento sem prescrição, porém aqui no Brasil ele é tratado como cosmético, o que pode facilitar a regulamentação de novos filtros. Os filtros inorgânicos, ou os filtros físicos, eles são utilizados como barreira, absorvendo e refletindo ou dispersando também a radiação ultravioleta.
Eles são utilizados principalmente por pessoas com alta irritabilidade e também sensibilidade na pele, como por exemplo crianças. Os primeiros filtros físicos eles não eram tão elegantes por apresentar um aspecto mais esbranquiçado na pele, mas com a chegada da nanotecnologia, essas propriedades desses filtros foram mudando, o que tornou esses produtos melhores. Estudos têm sido realizados acerca da permeação cutânea e os resultados obtidos têm se mostrado bastante promissores, mostrando-se seguros quando utilizado em pele humana intacta. Os filtros físicos estão bastante em alta devido ao seu baixo risco à saúde e também ao meio ambiente. Vários outros inorgânicos estão sendo desenvolvidos na literatura e dentre eles está a hidroxiapatita. Existem também vários estudos acerca das maneiras de se extrair a hidroxiapatita de maneira cada vez mais efetiva e barata. Dentre os vários existentes e utilizado nesse trabalho, a extração da hidroxiapatita de maneira natural, utilizando o tratamento térmico. A hidroxiapatita ela é um fosfato de cálcio, ela possui essa relação química mostrada na tela, ela é uma fase mineral dos ossos. Então, ela tem baixa toxicidade e alta biocompatibilidade. Ela faz parte da família das apatitas, que tem uma relação cálcio-fósforo entre 5 e 2, e mesmo possuindo compostos parecidos, as estruturas deles são diferentes. E a hidroxiapatita ela possui essa relação cálcio-fósforo de 1,67. E ela é bastante utilizada em próteses ósseas, dentárias e revestimento de próteses metálicas. Durante o procedimento da produção da hidroxiapatita, todo o material carbônico do osso ele é eliminado. Então, é eliminado junto todo e qualquer genoma de patologia existente, o que torna esse material muito bioseguro. Devido à sua simplicidade de produção, ele é pouco custoso. Porém, a hidroxiapatita pura, segundo a literatura, ela possui uma baixa absorção relativa. Então, é necessário dopá-las com outros elementos. Esse trabalho é importante porque é necessário estudos para que ocorra o desenvolvimento de novos materiais mais eficientes e menos custosos, sejam na relação energética, econômica ou ambiental. Como a hidroxiapatita desta pesquisa a partir de ossos bovinos, no caso, matéria-prima ela é renovável e muito abundante no nosso país. E como ela não provém de extração mineral, ela também é muito boa em relação à questão ambiental. Ela possui um baixo custo de produção, o que torna uma vantagem. Pode fazer com que o acesso ao filtro solar se popularize, o que faz com que aumente a qualidade de vida da população. Caso ocorra a produção desse material, o país ou o estado pode se tornar referência na produção de protetor solar de alta eficiência. Os objetivos dessa pesquisa estão em investigar a obtenção e aplicação de nanopartículas de hidroxiapatita com o óxido de zinco e o dióxido de titânio para ação no ultravioleta no espectro eletromagnético. E a metodologia do trabalho vai ocorrer em 4 etapas. A primeira com a obtenção da hidroxiapatita, a moagem das amostras, algumas primeiras caracterizações para se verificar a eficácia da hidroxiapatita e, por fim, será realizada a dopagem das amostras com os óxidos citados nesse trabalho. Então, novas caracterizações serão realizadas, como, por exemplo, DLS, DRX e UV visível. Aqui estão algumas das minhas referências. E é isso, obrigado. Olá, eu sou Thalita Chexter, sou mestranda do curso de pós-graduação em Nanociências e Biociências da Unicentro. Meu trabalho se intitula Síntese e Caracterização de Nanopartículas de Prata por Síntese Verde para uso em cobertura destinada à ferida crônica. Tive como orientadora a professora doutora Karine Telly Sangaletti Miyahara e como co-orientador professor doutor Ricardo Yoshimitsu Miyahara. Para iniciar a fala sobre o nosso trabalho, definimos que o foco em feridas crônicas foi utilizado devido ao seu grande peso na saúde pública mundial. Sabemos que feridas que não cicatrizam apresentam em sua maioria uma colonização de micro-organismos resistentes aos tratamentos convencionais, como é o caso da prata iônica, hoje utilizada no mercado. O uso da prata em escala nanométrica tem grande potencial de ação nesse contexto. Assim, o objetivo do nosso trabalho foi desenvolver nanopartículas de prata através de uma rota verde. Utilizamos como sintetizador a Ilex paraguariensis, um produto típico e abundante em nossa região.
Após inúmeros ensaios e etapas da síntese, verificamos que o pH interfere no índice de polidispersão das nanopartículas metálicas e até mesmo no tamanho delas, sendo assim o pH alcalino o que demonstrou melhores resultados. Verificamos através da análise com microscopia eletrônica que obtivemos sucesso em sintetizar partículas nanométricas através de uma rota sustentável, não poluente e ecológica, resultando em partículas menores do que 20 nanômetros. Realizamos também testes em culturas de fibroblastos humanos, demonstrando que o valor de prata mais concentrado é deletério. Posteriormente, demonstramos a possibilidade de incorporação dessas partículas a um produto absorvente destinado aos cuidados com feridas crônicas. Assim, demonstramos que a síntese verde com produtos regionais se mostrou barata, não poluente e que favorece novos estudos na área da saúde humana e no tratamento de feridas. Obrigada.